meu nome é Cristina Martins Uribe. Eu vou fazer o seminário da disciplina Mecânica de Solos Não Saturados do professor Manuel Cordao Neto. O seminário tem o nome de Influência da Variação da Sucção no Análise de Estabilidade de taludes em solos não saturados. O sumário da minha apresentação tem 3 partes. A primeira é uma introdução, a segunda eu vou falar sobre 2 estudos pesquisados e a terceira a bibliografia. A mecânica de solos clássica tem sido desenvolvida principalmente no estudo de solos saturados. Os solos saturados têm um sistema bifásico, é dizer, que tem 2 fases de água e solo. Essa simplificação de assumir um sistema bifásico foi utilizada no análise do comportamento do solo. Assim, nos análises de estabilidade de taludes foram empregados modelos para a avaliação de fatores de segurança que consideram a saturação de 100% como a condição mais conservadora. Essas suposições não são sempre verdadeiras, pois na maioria das vezes o solo não está com uma saturação do 100%. Portanto, os problemas de estabilidade dos taludes são próprios dos solos não saturados. Esses problemas de instabilidade podem acontecer depois de longos períodos de chuvas, pelo aumento do grau de saturação. A água é o fator ao qual são associadas as rupturas dos taludes em zonas tropicais. Isso porque a maior parte dos deslizamentos ocorrem na hora depois de uma forte chuva ter ocorrido. De forma geral, as rupturas dos taludes são o resultado da combinação de fatores como a geologia, o relevo, a tectônica, o intertemporismo e também a erosão da zona de interesse. Mas as rupturas dos taludes em épocas de chuva são atribuídas ao avanço da molhagem no talude. Isso porque a resistência ao esforço cortante produzido pela sucção diminui de forma significativa. Os fatores preponderantes na estabilidade de taludes são as condições climáticas da região e as condições de drenagem. A superfície crítica da ruptura de um talude pode ser pouco ou muito profunda. A superfície crítica pouco profunda, de pouca espessura, pode acontecer por 3 fatores. O primeiro é a esmolagem da superfície do talude, o segundo, o acréscimo do lençol freático, e o terceiro, a molagem da interface solo-rocha. Essas superfícies de pouca espessura podem acontecer por precipitações de longa duração com intensidade moderada. A superfície de ruptura profunda tem relação com a diminuição da sucção e elas podem acontecer devido a precipitações de curta duração com grande intensidade. Agora eu vou falar sobre o análise do efeito da molagem na ruptura de um talude. Este estudo foi feito no talude que se encontrava no quilômetro 140 da rodovia A da Cuernavaca-Acapulco, em México. O objetivo desse estudo é propor uma metodologia para a determinação do efeito da molagem na estabilidade dos taludes, com o emprego de conhecimento sobre fluxo de água em solos não saturados, conhecimento sobre sua resistência e sua estabilidade. Nas temporadas de chuva em México, ocorrem deslizamentos de taludes em rodovias de muita importância no país. Estas temporadas podem ocasionar perdas de vida humana e altos custos às cidades. A zona do estudo, a zona é caracterizada por um clima meio seco a cálido a muito cálido. O talude está localizado no quilômetro 240 do corpo A da rodovia Cuernavaca-Acapulco, México. No ano 2006, ocorreu uma ruptura no talude com uma longitude de 3,6 metros e um volume aproximado de 13 metros cúbicos. Tudo isso devido a uma chuva intensa que aconteceu no local.
De acordo aos resultados obtidos do laboratório para duas amostras inalteradas representativas do solo, se apresentam as propriedades do solo nesta tabela. De acordo com os ensaios feitos, o solo do talude é homogêneo para todo o local. A metodologia que os autores utilizaram, de acordo com essa metodologia, primeiro se tem que obter a curva de retenção pelo método do papel de filtro para molagem e secado. Como se pode ver nesta gráfica, primeiro se faz a calibração do papel filtro, e o papel que os autores utilizaram foi o papel número 589. Logo se tem a curva grado de saturação versus sucção. Também desta curva pode-se obter a condutividade hidráulica do material em função da sucção. Foram feitos ensaios triaxiais, adensados, drenados, todos sobre amostras saturadas, com um tamanho apresentado na tela e com esforços confinantes de aproximadamente 49, 98 e 147 kN/m². O ensaio foi feito com um grau de saturação de 98,23%. Desse ensaio triaxial se obteve o ângulo de atrito de 21 graus. Também foram feitos ensaios triaxiais adensados drenados para diferentes graus de saturação, com um esforço confinante de 147 kPa. Os graus de saturação foram obtidos da molagem das amostras totalmente secas, para graus de saturação de 27 a 98%. Com os valores obtidos da tensão desviadora, foram construídos os círculos de Moore para diferentes graus de saturação. Os autores também falam sobre a obtenção de dados de chuva da zona para a realização da modelagem do fluxo de água no talud. Os resultados obtidos do ensaio triaxial saturado se obtivo um ângulo de atrito de 21 graus. Com os círculos de Moore para diferentes graus de saturação, foi feita a gráfica 5, a qual apresenta os valores de coesão para diferentes graus de saturação. O análise de estabilidade foi feito com o programa GeoSlope. O análise foi desenvolvido pelo método de Bishop, com ângulo de atrito de 21 graus e coesões para diferentes graus de saturação. O análise começou com um estado seco para os meses de janeiro a março, e o análise foi feito até chegar ao estado saturado no talud para os meses de setembro a outubro, que a intensidade de chuva é maior. Se apresenta na figura a análise de estabilidade feito para vários graus de saturação e vários valores de sucção. Como pode-se ver na figura, a maior grau de saturação, menor sucção e menor fator de segurança. Em função do fator de segurança, foram feitas duas gráficas que o relacionam com o grau de saturação e com a sucção, onde pode-se observar que a maior grau de saturação
menor factor de segurança. E a maior sucção, maior valor do factor de segurança. O análise de fluxo foi feito com práticas 2D. O programa emplea ou precisa parâmetros físicos e mecânicos e propriedades hidráulicas, como a permeabilidade, o coeficiente de permeabilidade saturado, o grau de saturação e a sucção. O programa também emprega uma evaporação constante de 0,002 metros por dia e emprega o modelo de Van Henuchten de 1970 para achar a condutividade da curva de retenção. Na análise de fluxo, os autores observaram que as zonas onde a água infiltra-se, que são as vermelhas que a gente observa na figura, e sua profundidade respectiva. A simulação do fluxo de água no talude foi feita para 15, 20 e 30 dias. Os resultados da modelagem do fluxo foram comparados com os obtidos na análise de estabilidade para um fator de segurança igual a 1, onde pode-se ver que a superfície de ruptura é a mesma. Como conclusões do artigo, a coesão tem uma relação direta com a sucção. As propriedades do solo que influenciam na infiltração do talude são com o coeficiente de permeabilidade saturado, a intensidade da chuva e a declividade do talude. As chuvas anteriores contribuíram à formação de umidade natural do talude. A modelagem do fluxo, com a modelagem do fluxo, pode-se determinar que aos 30 dias de chuvas o deslizamento aconteceu. Isso para um valor de fator de segurança igual a 1. Esses resultados foram comprovados pelos autores com os reportes obtidos de campo. A modelagem do solo é o causador fundamental dos deslizamentos de taludes, e o talude deve, e como recomendação, os autores falam que o talude deve ser protegido de molagem excessiva e recomendam a utilização de drenes ou membranas que levem a água-chuva para outras zonas. De acordo com o sumário proposto, outro estudo que foi pesquisado foi o estudo de modelagem da distribuição da sucção em um talude heterogêneo não saturado de solo residual. O objetivo deste estudo foi fazer simulações da distribuição da sucção em um talude heterogêneo não saturado de solo residual. Isso para várias abordagens foram feitas para várias abordagens e com a finalidade de avaliar os resultados das modelações com as medições da sucção feitas em campo durante um ano. A zona de estudo está localizada na Universidade de Malásia, no campus Kudai. O talude tem uma inclinação de 21 graus, um comprimento de 47 metros e o perfil geológico do local, baseado em 2 furos feitos na crista e no pé do talude, indicam que o subsuelo é composto de 3 camadas principais. Na parte superior, o suelo completamente desgastado é transformado por el efecto de laterização em suelos residuais de grado 6, com espessuras de 0,6 a 4,5 metros. A segunda camada é um suelo residual grado 5, com espessuras entre 5,5 metros. Na terceira camada se apresenta uma rocha com alta a muito alta erosão, de grado 3 a grado 4, mas o estudo é principalmente para os solos residuais de grados 5 e 6.
A seguir se describe paso a paso o montaje de los equipamientos y instrumentación necesaria para la colecta de los datos. Todo eso durante un año. Primeiro se fez en la parte superior do talude a divisão em 4 parcelas. Cada parcela foi limitada por folhas de zinco metálico. As fronteiras das folhas guiaram o escoamento superficial hacia um coletor colocado na extremidade mais baixa da parcela do talude. Foi instrumentado o talude com a instalação de 9 tensiômetros a profundidades de 0,5, 1 e 1,5 metros abaixo da superfície do solo. Por último, se fez a instalação de um pluviômetro no centro do local. Se fizeram ensaios de propriedades físicas com a finalidade de conhecer os valores dos índices físicos, hidráulicos e mecânicos dos solos residuais. Pode-se ver que o solo de grau 5 foi classificado como brita aceitosa e o solo de grau 6 foi classificado como uma areia aceitosa. A curva característica de unidades de solo foi obtida de forma experimental com a realização de testes de placas de pressão, empregando a técnica de traslação do eixo, no qual a pressão do ar no aparelho foi aumentada enquanto a pressão de água foi mantida com a pressão atmosférica. Na figura apresentam-se as curvas características de solo, junto com as variáveis principais como conteúdo volumétrico de água saturado e conteúdo volumétrico residual. A mudança da condutividade é uma das consequências mais significativas da heterogeneidade geológica do solo. Os valores de condutividade hidráulica saturada apresentam mudanças de ordens de magnitude como resultado de alteração no tejido, no índice de vazios e no teor de água. Para o talude foram feitos ensaios de laboratório e campo para avaliar a condutividade hidráulica do solo. Foram feitos ensaios de campo com o permeômetro de carga constante, GELP, e se apresentam os resultados dos ensaios de hidráulica in situ a diferentes profundidades nesta figura. Os dados mostram que a condutividade saturada tem mudanças aproximadas de uma ordem de magnitude, embora que as amostras foram extraídas de uma mesma camada geral. A tendência dos dados demonstrou que o grau de saturação dos solos diminui com a profundidade. Devido a isso, os solos residuais foram subdivididos em três zonas: zona 1, zona 2 e zona 3. Cada zona é representada por uma permeabilidade saturada média e o número de camadas foi determinado com uma calibração de simulação numérica. Os procedimentos para fazer um ensaio de laboratório de cabeça constante foram adotadas para esses procedimentos modificações sobre a amostragem, tudo com a finalidade de obter na amostragem solo as descontinuidades estruturais do solo. No laboratório foram simuladas as juntas antigas no ensaio, com espaçamentos de 50 mm até chegar a 450 mm. Se apresenta a correlação entre a condutividade hidráulica e o espaçamento das juntas antigas, basando-se nos resultados dos ensaios obtidos. Os espaçamentos das descontinuidades antigas foi prevista pela incorporação dos dados de condutividade hidráulica
o desplazamiento previsto en suelos residuales para zonas 1, 2 y 3 son de 210, 160 y 230 milímetros. Las conductividades hidráulicas saturadas obtenidas de un ensayo in situ y la curva característica de unidad de solo fueron empleados para prever las funciones de conductividad hidráulica en suelos no saturados con o modelo de Van Helmont. De acordo com a conductividade, com o modelo, a conductividade pode ser expressa como a função da sucção matricial por meio de esta equação. Nesta tabela são apresentados os parâmetros de ajuste da curva para diferentes camadas do solo. Na gráfica pode-se ver em função da condutividade hidráulica para cada uma das camadas do solo de grau 6 e grau 5. Para a modelagem numérica foi utilizado pelos autores o software CP de GeoSlope. Se apresenta um modelo simplificado com um ângulo de inclinação de 21 graus e um comprimento de 30 metros. O comprimento foi mais curto do que o comprimento real da inclinação, porque as medições de sucção local só estavam disponíveis para um comprimento de 2 metros. Além, foram adicionados mais 10 metros estendidos nas bordas de esquerda e direita para minimizar os efeitos de fronteira. As medições de campo de sucção se tem que se apresentam as chuvas diárias por um período de um ano, apresentando um comportamento típico de uma região tropical. Se tem que a distribuição da sucção é mais sensível ao clima na profundidade de 0,5 metros. Se tem que em dias de altas chuvas, a distribuição apresentou quedas da sucção significativas de 20 a 0 kPa, e em dias não chuvosos a variação diária foi aproximadamente de 5 kPa. Da gráfica pode-se ver que os valores em verde são correspondentes às medições a 0,5 metros, em vermelho são as medições a 1 metro de profundidade e em azul são as medições a 1,5 metros. E no estudo se fala que a variação da sucção não só depende da chuva, mas também depende do processo de evaporação. A modelagem foi feita de acordo a 4 abordagens apresentadas nesta tabela. Abordagens A, B, C e D, que têm diferentes permeabilidades. A abordagem A tem a suposição que o solo é heterogêneo em todo o talude e mostrou que a sucção similar a 0,5 metros esteve muito perto ao limite superior das medições da sucção em campo e, porém, foram mais baixas. Na linha preta que a gente vê na gráfica, essa linha que corresponde à simulação da sucção por meio do modelo numérico. A abordagem B se tem que a penetração de água infiltrada nas camadas mais profundas foi reduzida pela introdução da camada de solo de grau 6, a qual tinha uma condutividade menor. A sucção obtida a uma profundidade de 0,5 metros foi menor que a obtida na abordagem A, baixo as mesmas condições. A abordagem C apresentou um melhor comportamento da sucção em comparação com abordagens A e B. Isso pela inclusão de uma camada de solo residual grau 6 e de uma camada que simula as juntas antigas no solo de grau B. Na abordagem D, é similar à abordagem C,
mas a diferença é que foi incluído um fluxo negativo constante que representou a taxa de evaporação. Na profundidade de 0,5 metros, a absorção simulada foi quase idêntica às medições de campo. As conclusões do estudo. No estudo foi feito em campo o monitoramento do talude heterogêneo do solo residual durante um ano. Foram observados nele que a absorção na profundidade de 0,5 metros apresentava uma queda de 0 kPa na maioria das vezes, enquanto para a profundidade de 1 a 1,5 não se apresentou caso nenhum onde a absorção caiu para zero. A incorporação de uma capa residual de grau 6 acoplada como efeito das juntas antigas no análise de infiltração permitiu um ajuste perfeito das distribuições da absorção modelada em comparação com a absorção medida em campo. As condições foram representadas em uma abordagem T, que foi ótima. A evaporação é um fator muito importante que causa flutuações diárias na absorção de solo, particularmente durante um período seco. O modelo numérico mostrou uma melhor predição da distribuição da absorção para condições úmidas que para condições secas. A distribuição da absorção durante um período seco é descontrolada por evaporação, o qual depende de muitos fatores ambientais. A bibliografia utilizada nos seminários apresentada na tela. E obrigado.